Cada vez mais os jogadores mudam de time no futebol mundial, aí por vários fatores, né? Por opção pessoal, por ele estar buscando um projeto melhor, por opção técnica, enfim. E tá cada vez mais raro a gente ver jogadores que passam a vida inteira em um clube, como por exemplo o Totti na Roma. E em alguns casos, os jogadores, além de se transferirem, de sair do time, eles se transferem para times rivais. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Eu me chamo Bruno, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Já convidando vocês a se inscreverem no canal, deixarem o seu gostei, comentar sugestões e etc. Agradeço o apoio. E hoje a gente vai falar, como vocês viram, sobre jogadores que se transferiram para times rivais na Europa. Alguns foram diretamente pro rival e alguns não, alguns passaram para outros clubes, enfim. E a gente vai vendo aqui no decorrer da lista. Lembrando que nesse caso, no vídeo de hoje, é só jogadores que jogam na Europa, que jogam na Europa. No futuro aí bem próximo a gente vai fazer um sobre jogadores que atuaram no Brasil, que atuam no Brasil. Antes do surgimento de Cristiano Ronaldo, o craque português era o Luís Figo. Ele era o principal jogador da seleção portuguesa e se transferiu para o Barcelona nos anos 90, onde ficou 5 anos. E logo depois, quando ele já era um dos melhores jogadores do mundo, ele foi diretamente para o Real Madrid. Lá no Real Madrid ele ganhou tudo, ele ganhou inclusive uma bola de ouro, se eu não me engano, em 2000. E, cara, foi um caso muito específico. Acho que quem acompanha bastante futebol sabe que quando fala de traição a gente já fala diretamente do Luís Figo. Primeiro, porque foi no maior clássico do mundo, né, cara? Ele trocou o Barcelona pelo Real Madrid. E segundo, ficou muito conhecidas várias fotos, como por exemplo, no primeiro clássico, no El Clássico dele, no Camp Nou, jogando pelo Real Madrid, jogaram uma cabeça de porco perto dele assim, aí tiraram uma foto, ficou muito conhecida essa foto. E aí, tipo, ele foi ídolo nos dois times, mas acabou que a história dele foi muito manchada no Barcelona e hoje em dia ele é mais conhecido por ter jogado no Real Madrid, mas ele jogou tanto em um quanto no outro. Agora, saindo da Espanha e indo para a Itália, vamos pegar um caso recente aí que aconteceu no começo dessa temporada, que foi o Çalhanoğlu. Ele era jogador do Milan e, cara, ele tinha números razoáveis, não tinha ido tão bem no Milan, ele tinha vindo do Bayer Leverkusen antes, e ele acabou se transferindo por término de contrato. Tipo, o contrato dele acabou e ele saiu de graça para a Inter de Milão, que é o maior rival do Milan. E ele tem 27 anos, ele veio para substituir o Eriksen. Para quem não sabe, o Eriksen sofreu um problema cardíaco durante um jogo e ele até agora não voltou. E o Çalhanoğlu é o cara da mesma função ali que ele, e a Inter de Milão aproveitou essa oportunidade de mercado e contratou ele. Mas aí veio toda a polêmica, né? Ele vindo diretamente de um rival para o outro. E a torcida do Milan ficou puto, né, cara? Tipo, mesmo ele não tendo ido tão bem no time, ele fazer essa traição, entre aspas, assim, mas infelizmente é o futebol, né? O futebol tá virando cada vez mais isso. Pelo Milan ele tem números razoáveis, até não é um número ótimo, mas também não é um número horrível. Ele tem 172 jogos, 32 gols e 48 assistências. E aí ele se transferiu pra Inter no começo da temporada e até agora tá indo razoavelmente bem. Ele tem uma característica de que faz bastante gols de faltas e é um bom jogador, cara, mas realmente foi muito mancada dele isso aí, hein? E agora vamos falar sobre um dos maiores atacantes de todos os tempos, que é o Ronaldo Fenômeno, jogador brasileiro aí, um brabo, decidiu Copa e o caralho. O caso dele era muito específico porque ele fez parte de duas rivalidades, uma na Espanha e uma na Itália. Na Europa, sua carreira se iniciou no PSV. Quando ele era bem novo ainda, ele teve números impressionantes desde novo, o que fez o Barcelona se interessar por ele. Foi aí que ele foi para o Barcelona em 96, onde ele não foi tão bem, ele não é tão lembrado pela sua passagem no Barcelona, mas é muito emblemática. Logo depois ele foi para a Inter de Milão, tá? E a gente vê que ele não foi diretamente nem para um nem para outro. Ele foi para a Inter de Milão, passou um tempo lá e depois veio para o Real Madrid. Aí foi que causou a polêmica, que ele já tinha jogado no Barcelona e tudo mais. Aí beleza, ele passou um bom tempo no Real Madrid, passou uns 5 anos. E depois ele foi pro Milan, que é rival da Inter de Milão, ou seja, ele jogou no Barcelona e no Real Madrid, jogou na Inter de Milão e no Milan. Enfim, o cara é brabo, mano, e inclusive foi bem em todos. Eu acho que menos no Milan, né? No Milan ele não foi tão bem, porque já tava gordo, mas enfim. E agora um que não é tão lembrado, porque ele fez uma história muito da hora em um dos clubes, então ele não é tão lembrado no outro, que é o Luís Henrique, que é atual técnico da Espanha. Ele jogou no Real Madrid no começo de carreira, com 21 anos ele se transferiu para o Real Madrid.
E passou um tempo, ele não estava recebendo muitas chances, inclusive estava indo bem. As chances que ele recebia, ele ia bem. Ele era um atacante de origem no Real Madrid, ele jogava em várias posições, inclusive já jogou de volante no Real Madrid, e sempre se destacava, mas ele não ganhava a oportunidade que ele gostaria. Foi aí que quando o Barcelona viu isso, o Barcelona meio que seduziu o jogador, e quando o Real Madrid foi tentar a renovação com o Luis Henrique, ele falou que não, já estava acertado tudo com o Barcelona. E foi aí que ele foi do Real Madrid diretamente para o Barcelona. E um caso muito curioso que envolve o Luis Henrique, cara, é que em 95 o Real Madrid ganhou um El Clássico, um Barcelona e Real Madrid, ganhou do Barcelona por 5-0 e o Luis Henrique fez o quarto gol. E ele comemorou beijando o escudo do Real Madrid e essa cena ficou muito emblemática depois quando ele saiu. E o cara foi muito bem, né, mano, no Barcelona. Ele jogou durante muitos anos lá, ele foi capitão em alguns momentos. Logo depois que se aposentou no Barcelona, ele começou a fazer curso de técnicos e tudo mais. Virou técnico e passou pelo Barcelona, inclusive, fez um bom trabalho, ganhou vários títulos e tudo mais. E é isso, né, cara? Hoje em dia ele é lembrado mais pelo Barcelona do que pelo Real Madrid. E agora falando sobre um cara que a gente falou no vídeo passado, que é o Ibrahimovic. Ele é muito conhecido por isso também, além das polêmicas e das boas jogadas, digamos assim. Ele é muito conhecido também por se transferir para vários clubes. A trajetória dele no futebol é muito estranha, porque ele nunca passou 3 anos seguidos em um clube. Então ele sempre se transferia e tudo mais. E é aquela história que eu falei, né? Cada vez mais raro um jogador que passa um bom tempo ou a vida inteira em um clube. Bom, o Ibra ele começou a carreira no Malmo, aí ele foi pro Ajax, estava jogando bem, jogou bem nos dois, e aí ele se transferiu para E aí se transferiu para Juventus em 2003, 2004, enfim. Ele se transferiu para a Juventus de primeira. E aí o que aconteceu? A Juventus se envolveu em um caso de roubo na arbitragem e acabou sendo punida com isso. Tendo o time rebaixado mesmo sendo campeão. E aí vários jogadores saíram, inclusive o Ibrahimovic, que foi para Inter de Milão e dane-se, o cara é mercenário mesmo, já era. Ele foi para Inter de Milão e passou 3, 4 anos lá. E foi aí que ele foi pro Barcelona, em 2010, 2009, 2010. E aí depois, um ano depois, ele foi emprestado para o Milan, que é rival da Inter de Milão. Então ele jogou em 3 clubes na Itália, só na Itália, que foi a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. A outra coisa também, como eu citei, o Ibrahimovic, ele começou a carreira no Malmo, ou seja, ele era visto como um grande ídolo no time. Mas aí em 2019 ele comprou ações do Hammarby, que é tipo um rival do Malmo no país. E aí ele foi taxado como traidor e tudo mais. Tem uma estátua do Ibrahimovic na Suécia que teve o nariz quebrado, que foi vandalizada. Enfim, né? Só para citar também que não foi bem um caso de trocar de time, mas vale citar. E agora vamos falar do argentino Gonzalo Higuaín, um jogador que jogou no Real Madrid durante muito tempo. Ele não teve as chances que ele gostaria. E foi aí que ele se transferiu para o Napoli da Itália, que é um time conhecido pela sua torcida fanática e pela sua torcida apaixonada. E ele foi muito bem no Napoli, em 137 partidas ele marcou 91 gols, e desses 91, 36 em uma única edição de campeonato italiano, que até então era um recorde, até ele ser igualado pelo Immobile, ou seja, ele nunca foi passado. E ele fez bastante história no time. E em 2016 ele estava muito bem no Napoli, até que surgiu uma oportunidade dele ir pra Juventus, mano. Que é tipo um rival local, tá ligado? E aí ele acabou indo pra Juventus por 90 milhões de euros. E foi uma contratação assim surreal, porque ninguém imaginaria que ele sairia ainda mais pra Juventus. E aí ele foi taxado como um traidor, ainda mais pela torcida do Napoli, que é muito apaixonada, muito fanática. E hoje em dia ele não pode pisar os pés do Napoli. E agora falando mais um caso de jogadores que jogaram em 3 rivais diferentes, vamos falar sobre o Andrea Pirlo, que é um dos melhores jogadores de todos os tempos. O cara jogou muita bola, cara. Ele que começou a carreira dele no Brescia, se destacou bastante quando era jovem, e em 98 ele já foi vendido para a Inter de Milão, que é um gigante italiano. E aí, na Inter de Milão, ele infelizmente não recebeu muitas chances, ele foi emprestado para alguns clubes, inclusive o antigo clube dele. E o que aconteceu? Em 2001, o contrato dele acabou com a Inter de Milão. Eram 3 anos de contrato
E aí ele se transferiu para o Milan, que é o maior rival da Inter de Milão. E na época, para ser sincero, não foi algo tão grande, porque ele era um jogador meio desacreditado, era jovem com potencial, mas não tinha ido bem na Inter de Milão. Para você ter noção, em 3 anos ele jogou apenas 40 partidas pelo time, ele não teve muita oportunidade, e acabou que ele foi pro Milan, né? E, cara, no Milan ele foi assustadoramente bom, ele jogou 10 anos no clube, foi titular absoluto, cara, um maestro no meio campo, o famoso regista. E ele jogou 500 partidas pelo clube, marcou 86 gols, mas digamos que a posição dele não obrigava ele a marcar muitos gols, mas mesmo assim são ótimos números. E acabou que ele virou ídolo. Mas o que aconteceu? Em 2011, quando o Pirlo tinha 32 anos, o Milan falou que precisava de uma renovação no elenco e falou que ele meio que não servia, porque ele já estava com a idade avançada. E dispensaram o cara. E aí o que ele fez? Ele foi para Juventus com 32 anos, meio desacreditado, só para compor elenco. E acabou que ele fez um time histórico, velho. Aquele time da Juventus que chegou em 2 finais de Champions, infelizmente não ganhou nenhuma. Mas era um time muito bom, cara. Ele jogou por 4 anos na Juventus e foi um dos líderes do elenco. Enfim, né, mano, pra ver que o cara era muito brabo. A gente imagina o que teria acontecido se ele tivesse continuado no Milan. E logo depois de 2011, o Milan passou por um período terrível, né? Tá voltando agora, voltou à Champions agora. Mas enfim, né? E agora vamos falar sobre a Premier League, cara, sobre rivais da Premier League. Vamos falar sobre o Cesc Fábregas. Ele é um jogador histórico espanhol, ele que jogou na base do Barcelona e pouco antes de virar profissional ele foi pro Arsenal. E no Arsenal ele foi muito bem, cara, virou ídolo, virou capitão da equipe e ele foi tão bem que foi contratado de volta pelo Barcelona. Passou um tempinho no Barcelona e logo depois ele voltou para a Premier League, mas pro Chelsea, mano, que é tipo o rival direto do Arsenal. E acabou que causou um grande alvoroço, isso, cara, o torcedor queimou a camisa dele e o caralho, enfim. Mas acabou que ele foi bem, de certa forma, nos 2 times. É claro que ele não foi tão bem no Chelsea, porque ele já estava com idade avançada, mas o cara era muito bom de bola, mano. Outro caso na Premier League, cara, é o Peter Schmeichel. Eu acho que muita gente hoje em dia conhece o Kasper Schmeichel, que é o filho dele, que joga no Leicester, que fez um time histórico lá no Leicester. Mas o Peter Schmeichel era tão bom, se pá melhor que o filho, tá ligado? Ele participou de um time histórico do Manchester United nos anos 90 e ele se transferiu. Logo depois ele foi pro Sporting, depois para outro time. E aí quando ele já estava com a idade meio avançada, ele voltou para Manchester, só que pro lado azul, voltou pro Manchester City. E aí, já com a idade avançada, ele não jogou tantas partidas, mas ele tem um feito muito da hora. Que durante todo esse tempo jogando nos 2 lados de Manchester, ele nunca perdeu um clássico de Manchester. E inclusive, quando ele chegou no Manchester City, o City estava há 14 anos sem ganhar no Manchester United e com ele no gol, o Manchester City conseguiu ganhar do Manchester United. Então é um jogador histórico, cara. O cara era muito bom. Agora falando sobre o caso mais famoso aqui da lista, eu acho, que até porque é recente, que é o caso do Robert Lewandowski, mano. Ele era um jogador do Borussia Dortmund, era um jogador muito bravo já no Borussia. Teve uma vez que ele marcou 4 gols no Real Madrid numa semifinal de Champions. Então não precisa nem apresentar o cara. O cara era muito brabo já no Borussia, fazia um tempo de ataque ali com Royce e Götze. Enfim, velho, os caras eram muito brabos. Chegaram em uma final de Champions, infelizmente perderam. Inclusive pro Bayern. E em 2014 ele se transferiu pro Bayern de Munique, cara. E de forma gratuita, o contrato dele tava acabando com o Borussia. Cara, e acabou que ele se transferiu pro Bayern, né? E causou um grande alvoroço na Alemanha nessa época. Ele teve seu carro apedrejado, ele teve que contratar seguranças para proteger ele, proteger sua família, que foi realmente muito pesado. Porque ele era o principal jogador do Borussia e se transferiu pro Bayern, porque não quis renovar com o Borussia. Mas acabou que meio que esqueceram isso, ele tá até hoje no Bayern, tá um bom tempo aí, 6, 7 anos. E virou ídolo, né, mano, na equipe, já é um dos principais artilheiros da história do Bayern, batendo cada vez mais recordes. Enfim, o cara é muito brabo, mano. Enfim, rapaziada, acho que é isso mesmo, cara. Estamos aí nos 10 nomes, pô, dá pra fazer uma lista maior ainda. Comenta aí qual que foi a sua opinião sobre o vídeo, comenta aí sugestões, enfim. Deixa seu gostei, se inscreve no canal, enfim. Se vocês quiserem, a gente faz sobre casos brasileiros, cara. Tem muitos casos brasileiros também. Agradeço o apoio aí, tamo junto. Valeu.